Olá, sejam bem-vindos ao Cafezinho no Ponto, podcast que aborda temas relevantes do Brasil e do mundo com muita informação, independência e elegância. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos no ar. E nesse segundo episódio vamos falar sobre o ápice das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e China, que em 2024 chegou aos 50 anos. As relações diplomáticas entre o Brasil e a China, iniciadas oficialmente em 1974, sob o governo ditatorial de Ernesto Geisel, passaram por várias fases de evolução e desafios, resultando numa parceria econômica robusta que define os contornos do comércio global até os dias de hoje. Desde o estabelecimento dessas relações, os laços comerciais entre as duas nações têm sido a pedra angular da interação bilateral, com a China emergindo como principal parceiro comercial do Brasil após a visita de Luiz Inácio Lula da Silva ao país asiático em 2009, ainda durante o segundo mandato. Essa visita marcou o início de uma era de intensificação das trocas comerciais, onde o Brasil se destacou como fornecedor vital de commodities para a China. Produtos brasileiros como soja, minério de ferro, petróleo e carne bovina dominam até hoje as exportações brasileiras, enquanto a China abastece o Brasil com uma variedade de produtos manufaturados e eletrônicos. Em 2022, o volume de comércio bilateral entre Brasil e China atingiu a marca de 150 bilhões e meio de dólares, reforçando a importância desses laços econômicos não apenas para os dois países, mas para a economia global como um todo. Ao longo do seu terceiro mandato, que começou em 2023, após derrotar o extremista de direita Jair Bolsonaro nas urnas, o presidente Lula tem destacado a importância de manter uma boa relação com os chineses. Olha, eu penso que uma coisa importante está acontecendo na relação Brasil-China. É que a gente está ultrapassando aquela fase das commodities e a gente está entrando em outras necessidades. A gente está entrando na questão digital. Nós temos muito a aprender com os chineses. A gente está entrando na questão da cultura. É preciso que a gente aprenda, e os chineses também, de que é necessário ter mais chineses nas universidades brasileiras e mais brasileiros nas universidades chinesas. É preciso que a gente discuta a questão da transição energética, porque o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário de energia limpa em todos os aspectos e que os chineses podem nos ajudar, não apenas na construção da nova matriz energética, mas as empresas deles participarem de associação com empresas brasileiras. Além do comércio, há um esforço consciente para expandir a cooperação em áreas como ciência e tecnologia, educação, cultura e turismo. Sinto e senti uma extrema vontade do presidente Xi Jinping e dos ministros, dessa interação com o Brasil. A nossa relação estratégica, eu acho que ela vai se aperfeiçoando cada vez mais. E nós não precisamos romper e brigar com ninguém para que a gente melhore. O Brasil tem que procurar os seus interesses, o Brasil tem que ir atrás daquilo que ele necessita e o Brasil tem que fazer acordos possíveis com todos os países. Nós não temos escolhas políticas, escolhas ideológicas, nós temos uma escolha de interesse nacional. Vale destacar que ambos os países promovem ativamente intercâmbios e parcerias estratégicas, com a China investindo em setores-chave da economia brasileira, incluindo energia, agricultura, transporte e telecomunicações. Na última década, empresas chinesas têm sido participantes ativas em licitações de infraestrutura no Brasil, marcando presença em projetos de grande escala, como a construção de usinas hidrelétricas e ferrovias. No entanto, essas relações não estão isentas de desafios. As mudanças de governo, políticas internas e externas e eventos geopolíticos têm criado momentos de tensão e reavaliação das dinâmicas entre os dois países.
Algumas questões fundamentais, como a competição industrial, barreiras comerciais e divergências em fóruns internacionais, frequentemente testam a resiliência e adaptabilidade dessa parceria estratégica que chegou a meio século. O desenvolvimento recente e considerado estratégico na diplomacia comercial entre Brasil e China foi o acordo para realizar transações comerciais utilizando as moedas locais de ambos os países, excluindo o dólar americano como intermediário. Esse movimento, liderado pelo Banco Industrial e Comercial da China e pelo Banco de Comunicações BBM, visa reduzir custos de transação, facilitar investimentos e fortalecer ainda mais os laços comerciais através de transações mais diretas e eficientes. Em outubro de 2023, Brasil e China realizaram a primeira operação comercial completa em circuito fechado, utilizando suas moedas locais, o Yuan e o Real. O Banco da China Brasil S.A. confirmou a operação, que na época foi anunciada pela Embaixada da China no Brasil. O negócio envolveu a exportação de celulose pela empresa Eldorado Brasil, com sede em São Paulo, e o escritório da empresa brasileira em Xangai. O produto foi enviado do Porto de Santos em agosto de 2023, chegando ao porto de Qingdao, na China. As negociações foram conduzidas em setembro, iniciando-se em Yuan e concluindo-se em Real. A mídia chinesa descreveu esse evento como um marco histórico para o comércio entre Brasil e China. Essa transação também fortaleceu os esforços para que as negociações e investimentos entre os dois países ocorram diretamente entre o Real e o Yuan, uma estratégia apoiada pelo presidente Lula para ampliar o diálogo multilateral do Brasil no contexto global. Além das transações sem o uso do dólar, em abril deste ano, durante uma viagem a Pequim para a posse de Dilma Rousseff, como presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Lula advogou pelo uso de uma moeda comum como referência para as exportações entre os países do próprio BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar na sua própria moeda. E os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. E, portanto, eu não sei quando, não pode ter pressa, Dilma, porque em economia a gente não pode ter pressa, a gente não pode ter... Você está num país em que se tem uma coisa que se cuida bem aqui é paciência. Se tem uma coisa que os chineses sabem ter é paciência. Então, se for necessário ter um pouco de paciência, a gente tem que ter. Mas por que um banco como o BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países do BRICS? Em recente reunião na capital Pequim, o líder chinês Xi Jinping e o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin, junto a 5 ministros do Brasil, discutiram a ampliação da colaboração estratégica entre os dois países, marcando as comemorações dos 50 anos de parceria comercial e diplomática. Um encontro realizado no Grande Salão do Povo, em 6 de junho, destacou o interesse mútuo em fortalecer os laços e enriquecer a parceria sino-brasileira com novas iniciativas. Xi Jinping expressou a importância de transcender o âmbito bilateral das relações, apontando o relacionamento China-Brasil como modelo para a cooperação entre nações em desenvolvimento, com o objetivo de promover a paz e a estabilidade global. Ele também destacou a recente posição conjunta de Brasil e China sobre a guerra da Ucrânia, contrapondo-se aos esforços ocidentais liderados pelos Estados Unidos que buscam isolar Moscou. Por sua vez, Geraldo Alckmin respondeu citando uma carta de agradecimento de Lula a Xi pela solidariedade ao Rio Grande do Sul e mencionou os frutos da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a chamada COSBAN. Alckmin enfatizou a honra de estar presente e a inspiração que a China representa para o Brasil.
Na sequência da reunião, Alckmin e Xi abordaram temas comerciais e financeiros, destacando assim a relevância das linhas de crédito estabelecidas pela própria COSBAN. Alckmin, que é co-presidente da COSBAN, e o seu homólogo chinês Han Zheng reiteraram a familiaridade de Xi com a comissão, dada a sua experiência anterior como vice-presidente da China. Alckmin, que é co-presidente da comissão com o homólogo chinês Han Zheng, reiteraram a familiaridade de Xi com a própria COSBAN. Logo após o encontro com os líderes chineses, Alckmin anunciou um pacote de 24 bilhões de reais para o Brasil. A transação foi assinada junto ao novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Segundo Alckmin, esse dinheiro será destinado para investimentos do próprio governo e para empresas do setor de infraestrutura. Assinamos com a presidente Dilma, que preside o Banco dos BRICS, assinamos 1,15 bilhão de dólares para o estado do Rio Grande do Sul. Então, o empenho do Banco dos BRICS para ajudar na reconstrução da infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul. E hoje foi assinado com o Banco AIIB, que é o Banco de Infraestrutura e Investimento da Ásia, o chamado NDB, o New Development Bank, o novo banco. Ao todo foram também assinados com o Ministério da Fazenda 1 bilhão com o Ministério da Fazenda e outro valor com o BNDES. Somando tudo, vou deixar com vocês, mas nós estamos falando em 24,6 bilhões em financiamentos disponibilizados para o governo brasileiro ou para empresas na área de infraestrutura. Outra questão abordada das reuniões foi o acordo de livre comércio entre China e o Mercosul. Alckmin salientou que a decisão não cabe exclusivamente ao Brasil, mas ao bloco que inclui Argentina, Uruguai, Paraguai e agora Bolívia. O vice-presidente destacou a necessidade do Mercosul expandir seus acordos comerciais, mencionando a União Europeia e a Associação Europeia de Comércio Livre como exemplos. Ainda em suas declarações, Alckmin defendeu o multilateralismo e a importância do livre comércio, argumentando que o Brasil pode servir como exemplo positivo em um cenário global marcado por conflitos. Ele reconheceu a China como a principal parceira comercial do Brasil, mas destacou a continuidade de fortes laços econômicos com outros países, incluindo os Estados Unidos. A cobertura da visita brasileira na mídia chinesa foi notável, com Alckmin participando do principal programa de entrevistas da rede CCTV e outros ministros brasileiros contribuindo com suas ideias em publicações influentes como nas revistas Hankyu, Global Times e Huemin Ribao. Rui Costa, chefe da Casa Civil, discutiu a cooperação em infraestrutura, destacando projetos de ferrovias que ligam o Brasil ao Oceano Pacífico e convidando mais empresas chinesas a se envolverem, visando assim facilitar o comércio entre Brasil, China e outros países asiáticos. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, mencionou a busca por aprendizados com a experiência chinesa em reduzir a pobreza e revitalizar áreas rurais. A história cinquentenária de relações diplomáticas entre Brasil e China revela uma parceria que, apesar de seus desafios, continua a crescer e se adaptar às mudanças do cenário internacional. A capacidade de ambos os países de manter e expandir essa colaboração será crucial para seu sucesso futuro, tanto bilateralmente quanto no palco global. Na economia, a parceria Brasil-China tem potencial o suficiente para mostrar ao mundo o começo de uma nova era, onde a alta dependência do dólar já não é bem vista por uma parcela importante dos países, especialmente do sul global, que sofrem há anos com a instabilidade e a sensibilidade do dólar a movimentos externos,
causando flutuações que levam economias ao buraco da inflação e do endividamento externo. E esse foi o segundo episódio do Cafezinho no Ponto, onde abordamos o início das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e China no ano de 1974, ainda no governo ditatorial de Ernesto Geisel. Também falamos sobre o empenho do presidente Lula em fortalecer as relações com os chineses, incluindo o uso de moedas locais para transações comerciais, a independência do dólar e a busca pelo fortalecimento dos BRICS. Por fim, falamos sobre a viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo brasileiro à China em comemoração aos 50 anos de parceria entre os dois países. E já no próximo episódio vamos falar sobre o polêmico projeto de privatização das praias e como isso se tornou uma das principais bandeiras da extrema-direita. Eu sou Gabriel Barbosa e fico por aqui. Podcast Cafezinho no Ponto, onde a boa informação nunca envelhece.